paz do Senhor. Amém. É uma responsa. Pastora Leia, quando ela me ligou, eu já fiquei com borboletas no estômago. Imagino, eu também fico. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade! Mas tudo isso que a Laís, né, a pastora Laís falou é verdade. Nós passamos e vivemos momentos muito bons. Nós vivemos momentos em que o Senhor nos colocou juntos para aprender. E é interessante que o Senhor ele coloca pessoas na vida da gente para a gente ter um coração ensinável. Porque muitas vezes a gente não quer aprender. E aí o Senhor ele coloca pessoas para que a gente aprenda. E aí o Senhor ele vai nos disciplinando a ter um coração ensinado. Amém. E eu glorifico ao Senhor por isso. E numa dessas experiências e aí que nós ficamos o dia todo nessa porta, eu quero só rapidinho contar isso. Era uma intercessão que a gente estava fazendo pela vida da pastora Hélia e a pastora Bel. E a pastora Jerusa. Aliás, não era a pastora Bel, era a pastora Jerusa. E essa pessoa que estava, né, passando por esse processo da cura interior, da cura da alma, da libertação, para vocês verem como o inimigo ele prende as pessoas e amarra. E nós na intercessão orando e o inimigo falava na boca daquela mulher e dizia assim: não deixe. Você lembra? Ele dizia assim: não deixe que o índio vai embora. Não deixe. E aquela mulher ela foi liberta. Hoje ela é uma serva do Senhor. Houve ali esse trabalhar do Senhor. Aprove ao Senhor que ela estivesse lá naquele lugar, porque o Senhor a levou para lá. E foi uma experiência em que nós, né, aprendemos no Senhor o que é ser a intercessão. Porque quando a gente está num processo de trabalho, de libertação, existem as retaliações. Então é por isso que os pastores eles precisam de intercessores. Os pastores eles precisam de pessoas que estejam lado a lado e que estejam segurando o braço deles na oração, na intercessão. E a pastora Léa já acabou de dizer aqui que ela tem algumas pessoas que aí são os braços dela, que a ajudam, que a auxiliam. E isso é importante, porque nós carecemos da oração de todos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Foi uma guerra, porque eu preparei algo para trazer e o Senhor ele muda tudo. O Senhor ele sabe o que ele quer, o que ele eu falei: Senhor, mas isso não tem nada a ver com a ministração, culto de mulheres, não, nada a ver. Mas eu não consegui mudar, porque a gente não muda as coisas do Senhor, né? O que o Senhor quer falar, Ele fala e vai falar e não importa. Amém. Eu gostaria sim de trazer uma palavra, na verdade, sobre o nosso dia hoje, né? Mas o Senhor, Ele conhece. Então eu quero, antes de iniciar a palavra que nós vamos ler, eu quero deixar só um versículo que está no livro de Hebreus, no capítulo 12, rapidinho, para que a gente não tome muito tempo. E depois nós vamos para a palavra que o Senhor ele trouxe para nós. Hebreus 12, verso 11, diz assim, minha versão é NVI, então diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça, paz
para aqueles que por ela forem exercitados. Amém. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria. E quando nós somos disciplinados, isso muitas vezes nos entristece. Mas a palavra do Senhor diz que, mais tarde, porém, essa disciplina que nós recebemos, essa correção, essa repreensão que nós recebemos do Senhor, ela vai produzir fruto de justiça e paz para todos aqueles que foram exaltados. Ou seja, a repreensão do Senhor, ela vai trazer os frutos do Espírito para a nossa vida. Amém. Amém. Vamos lá, Marcos 5, 41. E 42. E depois a gente vai para Lucas 7, 11 e João 11, 44. Marcos 5, 41. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Diz assim: tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos. Agora vamos para Lucas 7, 11. Vamos ler em seguida e depois a gente volta, né, naquilo que o Senhor ele trouxe aos nossos corações. Lucas 7. Verso 11. Logo depois, Jesus foi em uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois, aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu te digo, levante-se. Aleluia. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mão. Amém. João 11, 44. E 44. O morto saiu com as mãos e os pés envoltos em faixas de lírio e o rosto envolto num pano. E disse Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ouro. Amém? Amém. Nas versões que nós lemos, né, a palavra, e prestando atenção naquilo que tudo que o Senhor já falou aqui nesse lugar, nessa noite, e sobre nossa vontade, a nossa alma e as nossas emoções, que foi feito o teatro aqui, eu trago essa palavra qual o Senhor trouxe ao meu coração, né, no momento em que nós estávamos indo, porque na verdade eu tinha escrito muita coisa para falar e o Senhor falou: só os versículos que eu acabei escrevendo, não tem nada. E Deus sabe. Amém. Às vezes a gente faz um monte de rascunho porque a gente quer falar algo assim, né? E mais o Senhor, Ele quer falar aquilo que o Senhor, Ele... E falar sobre
né, numa reunião de mulheres, para muitas mulheres. É algo que o Senhor, Ele veio mostrar que a nossa vida, nós precisamos viver uma ressurreição interior. Aleluias. E quando nós lemos essa passagem, esses versículos de Marcos, de Lucas e de João, nós vemos o contexto de 3 ressurreições. A Bíblia tem mais ressurreições, mas nós pegamos essa, a qual o Senhor trouxe ao nosso coração. E Marcos fala a história da filha de Jairo. Todos nós conhecemos a história da filha de Jairo. Todos nós sabemos que Jairo era o chefe da sinagoga, aquele homem que era um homem muito poderoso ali no seu meio. Porém, ele vai até Jesus para pedir que sua filha fosse curada. E nós todos conhecemos também a história que aí chega a mulher do fluxo de sangue e ali há um processo com o trabalhar de Jesus na vida da mulher ali do fluxo de sangue. E só então, quando Jesus volta-se para Jairo, que chegam ali os servos e dizem: olha, sua filha já morreu, já não tem mais o que fazer, ela já morreu. E o versículo que nós lemos aqui de Marcos 41 fala quando Jesus ele chega na casa de Jairo. Jesus então vai até a casa de Jairo, ele chega, encontra as pessoas lá chorando, e nós não vamos nos ater muito aos detalhes para não tomarmos muito tempo. Porém, quando Jesus ele entra no quarto, e aqui existe uma grande revelação da parte do Senhor, que quando Jesus ele entrou no quarto, ele entrou com a mãe, o pai e os discípulos que estavam com Jesus, somente. E essa é uma revelação da parte do Senhor, quando a gente lê e vê o quanto o Senhor ele faz apenas num grupo pequeno um milagre. Existem milagres que o Senhor ele fez no meio da multidão, mas esse milagre ele fez num pequeno grupo. Mas o que nós queremos nos ater aqui da palavra é que quando Jesus ele chegou, ele tomou a menina pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Como mulheres, nas nossas vidas, muitas vezes nós passamos por processos em que nós acabamos chegando à morte. A morte muitas vezes dos sonhos, a morte muitas vezes da esperança, a morte muitas vezes de algo que você esperava. A filha de Jairo era a única filha dele. E houve uma morte. E aquele pai, ele não estava preparado para aquela perda naquele momento. E ele recorre a Jesus, e ele vai até Jesus, e ele começa a buscar Jesus para que Jesus fizesse um milagre. Porém, a menina estava morta. Jesus ele chega, Jesus estende as mãos e diz para ela: menina, eu te ordeno, levante-se. E o que chama a atenção e o que eu aprendo nessa palavra é que a menina imediatamente, através da ordem de Jesus, ela se levantou e começou a andar. Aleluia. E
então nós vamos lá para Lucas 7:11 e conhecemos então a história daquela mulher, daquela viúva que seu filho morreu, seu único filho. Jesus está chegando ali na cidade, encontra aquele enterro saindo, aquele filho estaria sendo enterrado. Jesus então se compadece daquela mãe e ele então se aproxima, ele toca no caixão, fala com a mãe, se aproxima, toca no caixão e a palavra diz que o jovem sentou e começou a conversar. Jesus lhe dá uma ordem também, diz: levante-se. E então nós vamos para João 11:44. Morte de Lázaro, todos nós conhecemos também o texto dessa história e sabemos o que aconteceu. Morte de Lázaro, Lázaro enterrado depois de 4 dias, né? Jesus vai até lá, é retirado a pedra, e Jesus, né, o chama para fora e ele sai envolto. E Jesus, ele diz: tirem as faixas. Nas nossas vidas, e como o Senhor, ele tem um propósito na nossa vida como mulheres. Amém. E para nós sermos mulheres do reino, para nós aprendermos a viver a realidade do reino como a igreja prática, no exercício da palavra, nós precisamos entender que muitas vezes a gente precisa reconhecer a nossa morte interior. E precisa passar pelo processo da ressurreição. Amém. E o processo da ressurreição, ele só acontece quando Jesus, ele dá uma ordem. Amém. E quando essa ordem é dada, imediatamente acontece o milagre. Aleluia. E o filho da viúva de Naim, a palavra do Senhor diz assim que ele, então, Jesus disse: levante-se, jovem, eu te ordeno, levante-se. E ele sentou e começou a conversar. E quando o Senhor, ele trouxe essa palavra das 3 ressurreições e falando sobre a ressurreição interior, e eu ainda questionei muito com o Senhor a respeito, o Senhor, ele trouxe para nós a seguinte revelação do que o Senhor, ele quis compartilhar conosco. Na ressurreição da filha de Jairo, ela se levantou, ela começou a andar e ouve uma palavra. Jesus, ele disse uma palavra para os pais: deem a ela de comer. E o que eu aprendo com essa palavra e o que o Senhor, ele quer compartilhar com a minha e com a sua vida? Que nos processos da nossa vida, nos processos de cura da nossa vida, nos processos da ressurreição interior das nossas vidas, muitas vezes nós passamos pela morte como a menina, filha de Jairo. Somos então ali passando pela ressurreição, vamos então aprender a levantar e andar. Amém. Porque muitas vezes ficamos num processo em que nós não conseguimos nos levantar. Jesus. A menina estava paralisada. Nós não sabemos qual era a enfermidade, qual era a doença que essa menina tinha. A palavra do Senhor não relata. A palavra do Senhor diz que aquela menina, ela ficou doente. Não sabemos o que ela tinha. Mas o fato é que essa menina, ela estava enfraquecida.
ela precisava do alimento. Ela levantou, começou a andar, Jesus a fortaleceu, mas era necessário que ela se alimentasse. E quando eu olho para a palavra, e quando eu vejo o Senhor ali ministrando e revelando através dessa palavra, eu consigo entender que o Senhor, Ele quer falar para mim e para você, como mulheres nessa noite, que quando o Senhor Ele nos levanta, quando o Senhor nos leva a andar, através da ressurreição interior das nossas vidas, é necessário nós aprendermos a alimentar da palavra. Amém. E alguém vai nos alimentar. Glória e vai dar a Deus. essa palavra Amém. para que nós possamos continuar. Obrigada, Jesus. Obrigada, pastor. Aleluias. Santo. Jesus, Ele é tremendo na sua maneira de trabalhar. E você pode entender que nas 3 ressurreições houve um processo. E o que eu aprendo com isso é que nos 3 processos que essas pessoas passaram de morte, em sua ressurreição, elas precisaram ter uma ação. Na sua ressurreição, todas elas precisaram fazer algo. O filho da viúva de Naim, quando Jesus ele deu a ordem para aquele jovem, vamos lá em Lucas 7, 11, verso 15. 14. Depois aproximou-se, tocou no caixão e os que carregavam pararam. O toque de Jesus paralisou aquele enterro. E Jesus então disse: levante-se, jovem, eu te digo. O jovem sentou-se e começou a conversar. Aleluia. E Jesus o entregou à sua mãe. O jovem sentou-se e começou a conversar. No processo de ressurreição desse jovem, após a morte, nós também não sabemos. Nós não sabemos porque a Bíblia não relata se esse jovem ele ficou doente. O fato é que ele faleceu. O fato é que a morte chegou. E aquela mãe agora perde o seu filho, está ali conduzindo para o enterro para ser enterrado. Ali havia já perdido a esperança, porque a morte, ela, para muitos, ela se entende como fim. Porém, quando Jesus se aproxima e toca no caixão, aqueles que carregavam o caixão param. E Jesus então diz: jovem, levante-se. O jovem sentou e começou a conversar. Aleluia. O jovem sentou e começou a conversar. E então nós começamos a entender que no processo desse jovem, ele precisou sentar e conversar. E aí nós começamos a olhar para esse contexto e pensar: há quanto tempo esse jovem não sentava para conversar? Há quanto tempo ele não conseguia falar, talvez com a sua mãe, ou talvez com as pessoas, com todas aquelas pessoas que estavam ali conduzindo aquele enterro? Talvez no coração daquele jovem houvessem tantas coisas que ele precisava falar, houvesse ali tantas coisas que ele precisava declarar ou confessar e dizer: olha, talvez ele nunca tivesse dito à sua mãe que ele a amava, ou talvez ele nunca
Jesus chegou. Amém. Aleluia. Quando Jesus chega, Jesus toca, a morte, ela vai embora. Amém. A vida chega. Amém. A ressurreição chega. Glória a Deus. E aquele jovem então sentou e começou a conversar. Aleluia. E às vezes eu fico imaginando as histórias e eu fico pensando, o que será que esse jovem ele falou, né? Que tanto ele tinha que falar. Mas ele sentou. Talvez aquele fosse um momento em que ele teve, em que Jesus ali preparou para ele, para que ele pudesse falar tudo que ele tinha para falar. E o que eu aprendo com isso? E o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite? Que muitas vezes, como mulheres, nós passamos por esse tipo de morte, aonde nós não conseguimos mais falar e nem compartilhar aquilo que nós temos vivido. Que muitas vezes nós não conseguimos falar das nossas angústias, das nossas aflições, e muitas vezes não conseguimos nem com o Senhor falar aquilo que temos sentido. Então começa a morte, se transforma sendo o fim. Mas Jesus não tem fim. Aleluia. As coisas para Jesus, ela não tem fim. O propósito de Deus para nossas vidas como mulheres, o propósito de Deus Jesus para nossas vidas, para fazer a diferença nessa terra, porque nós estamos aqui de passagem sim, mas para isso nós precisamos fazer diferença. E essa diferença, ela ocorre quando há ressurreição interior. Aleluia. E a ressurreição, ela é interior, porque ela acontece de dentro para fora. Porque aquelas pessoas, elas só conseguiram enxergar e ver aquele jovem sentar e conversar, porque ali estava sendo expresso a vida de Cristo. E então nós vamos até João 11:44. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Amém. João 11:44 fala sobre tirar as faixas. Nós conhecemos também essa história. E no versículo 44 diz assim: o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse Jesus: tirem as faixas dele e deixem-o ir. Deixem-o ir. Lázaro morre, amiguíssimo de Jesus. Jesus estava sempre na casa de Lázaro, Marta e Maria. Jesus se alimentava com eles. Lázaro morre. 4 dias depois, Jesus aparece. Ali é retirado a pedra. E quando Jesus ele dá ordem para que tirem a pedra ali do sepulcro, onde Lázaro estava enterrado, ele diz: tirem a pedra. Jesus ele poderia tirar a pedra se ele quisesse, ele poderia dar uma ordem e dizer para que aquela pedra ela se estraçalhasse e a pedra virasse pó. Porém, Jesus ele diz: tirem a pedra. Nos processos das nossas vidas, Jesus ele sempre vai mandar e vai dar a ordem para que nós aprendamos a tirar pedras. Porque existem mortes em que ali foram enterrados e existem pessoas que o Jesus ele chama a vida, mas quem tira a pedra somos nós. E será que nós muitas vezes estamos preparados para tirar as pedras de sepulcros? Será que muitas vezes a Bíblia também não relata e a palavra do Senhor não fala quem foi que tirou a pedra? Mas se a palavra ela descreve que
Jesus ele deu uma ordem, tirem a pedra. E a pedra foi tirada, alguém tirou a pedra. E aí eu pergunto, e eu faço essa pergunta para mim mesma. Será que esse alguém sou eu tirando pedras? Daquelas pessoas que muitas vezes na sua morte tem recebido a vida de Jesus e está ressurgindo, está ressuscitando. Será que eu tenho tirado a pedra para que ele saia do sepulcro? Será que eu estou nessa posição? Isso é para nós refletirmos. Porque muitas vezes nós podemos estar no processo de ser curados, de ser ressuscitados no nosso interior, mas muitas vezes nós podemos estar no propósito de tirar pedra. Nós precisamos aprender a saber qual é a nossa identidade no Senhor para aquilo que o Senhor ele quer fazer nas nossas vidas. E aí Jesus ele então dá ordem para que tirem as faixas. Lázaro sai para fora, todo envolto nas faixas. E Jesus novamente dá uma ordem: tirem as faixas. Alguém tem que tirar a faixa. Alguém tem que tirar a faixa daqueles que estão envoltos e através da ressurreição. Porque na ressurreição de Lázaro, ele saiu envolto em faixas. E a palavra do Senhor então diz que tirem a faixa. Jesus deu a ordem. E na minha versão diz: deixem-no ir. Algumas outras versões diz: deixem ele ir. E então nós começamos a fazer uma analogia da vida de Lázaro, né? Porque Lázaro, amigo de Jesus, Lázaro estava em todos os momentos ali, com certeza, quando Marta e Maria estavam ali, Maria aos pés do Senhor, Marta ali preparando ali todas as coisas que Marta preparava, os jantares, os cafés da manhã para Jesus, todos os afazeres de Marta. Porém, Jesus diz: deixem ele ir. E o que eu aprendo com isso? O que o Senhor me ensina e o que eu quero compartilhar, e o Espírito do Senhor, ele quer compartilhar comigo, com você, para que nós venhamos a ganhar a realidade daquilo que o Senhor ele tem para mim e para a sua vida hoje. É que quando nós saímos da ressurreição, em que nós somos envoltos em faixas, alguém tira a nossa faixa, é preciso deixar que ele vá. Se você tirou a faixa, se você é aquela pessoa que tem tirado a faixa, é necessário deixar que ele vá, é necessário que ele ande sozinho, que ele comece a dar os seus passos sozinho agora. E Lázaro talvez estivesse ali todos os dias com Marta e Maria, ali no seio da família, talvez. E a palavra do Senhor também não diz. Mas nós podemos, trazer aqui como uma imaginação. Talvez Lázaro não tivesse saído ali daquele vilarejo onde ele morava. Talvez Lázaro nunca tivesse acompanhado quando Jesus ia para fazer as suas viagens, quando Jesus ia para os lugares. Talvez Lázaro nunca tivesse ido. E então Jesus diz: deixe-o ir. Nós estamos hoje num culto de mulheres. Um culto onde o Senhor ele quer falar para mim e para você como mulher. Em qual posição você se encontra? E eu quero que você faça essa reflexão com você mesma. Qual é a posição que você se encontra? Talvez você se encontre como a filha de Jairo.
Talvez você se encontre como o filho da viúva, ou talvez você se encontre como Lázaro. Nas 3 ressurreições, Jesus ele nos ensina algo, que nos processos que passamos nas nossas vidas, nós precisamos aprender a ter a ação, efetuar e executar aquilo que o Senhor, Ele ordena. Amém. Levante-se, Ele disse para mim. Imediatamente ela levantou, começou a andar. E Jesus disse: deem a ela de comer. Você está aqui hoje, nessa noite, necessitando desse alimento? Será que você já passou por esse processo da ressurreição e hoje você está precisando que deem esse alimento para você comer? Deem a ela de comer. Porque ela levantou, ela começou a andar, ou seja, houve uma ação, ela já não estava mais paralisada, a morte já não a escravizava mais. Aleluia. Então, ela já estava conseguindo andar, mas era necessário ter o alimento, porque o alimento ele fortalece. Glória a Deus. O alimento é que é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor ela é o pão vivo que desceu do céu. Amém. Esse pão, ele nos alimenta e nos fortalece. Amém. Glória a Deus. E é esse pão que nos dá o vigor todos os dias. É verdade, Senhor. É esse pão que todos os dias nós precisamos nos alimentar dele. E é por isso que Jesus diz na oração do Pai Nosso, né, Mateus 6, pão nosso de cada dia. Ele está dando pão hoje para você. Glória a Deus. Ele tem esse pão hoje. Amém. Mas esse pão você precisa usufruir Aleluia. dele hoje. Porque amanhã o Senhor tem um pão novo. Amém. Amanhã o pão é novo. O Senhor ele não dá pão amanhecido para nós. O Senhor ele dá pão vivo. Aleluia. O pão vivo é o pão da hora. O pão vivo é aquele que ele dá hoje. E quando nós usufruímos dele, nós somos fortalecidos. Glória Aleluia. a Deus. Amém, Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Qual é a posição que você está? Será que você está como o filho da viúva de Naamã? Será que você tem que sentar e conversar, falar aquilo que está dentro do seu interior? Como mulheres, muitas vezes nós acumulamos coisas. Nós guardamos muita coisa. Muitas vezes ouvimos e os nossos ouvidos ele ouve tudo, menos a palavra. E aí nosso coração vai enchendo, e nós vamos ficando entulhados. Esse jovem talvez ele estivesse dessa forma. E Jesus então tocou e falou: olha, senta e vamos conversar. Aleluia. Senta e vamos conversar, porque conversar é falar, é expressar. Quanta coisa você tem guardado dentro do seu coração? Quanta coisa você tem acumulado dentro do seu interior? Quanta coisa você tem recebido, ouvido, e muitas vezes você não consegue falar para o Senhor? Somos assim porque somos mulheres. Nós muitas vezes somos emoção. Mas nós precisamos aprender a trabalhar a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção, rendendo ao Senhor. Amém. Porque quando nós fazemos isso, então o Senhor, Ele toma o controle das nossas vidas e nós passamos a ser dependente dEle. E Ele conhece tudo aquilo que nós passamos. Ele sabe aquilo que nós passamos. Porém, quando nós acumulamos entulhos dentro de nós, nós nos tornamos fontes de águas paradas. A água não jorra. O Espírito Santo de Deus, ele começa a derramar da sua fonte de água viva, porque a fonte de água viva do Senhor, ela flui no nosso interior, mas ela não consegue fluir.
ela não consegue fluir porque os entulhos estão ali. E você pode dizer, mas como é que eu vou fazer isso? Como que eu posso tirar os entulhos de dentro do meu interior? Quantas coisas eu ouvi? Jesus, ele te chama para a ressurreição. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele te chama para você sentar e começar a falar. E começar a conversar. E você tem essa oportunidade porque você pode falar com ele. Amém. Jesus. E você pode dizer para ele tudo que vai no seu íntimo, tudo que vai no seu interior. E você pode falar, confessar. Quantas vezes as mortes ocorrem porque nós não liberamos o perdão? Quantas vezes as mortes ocorrem porque nós não conseguimos esquecer algo que falaram para nós? E quantas vezes nós trazemos coisas lá do nosso passado, daquilo que fizeram, daquilo que deixaram acontecer, e nós muitas vezes achamos que precisamos viver com isso para sempre. Mas a palavra do Senhor diz assim, que quando que nós somos filhos de Deus, e onde o Espírito do Senhor está a liberdade. Amém. E se verdadeiramente você confessar ao Senhor, se você recebeu realmente o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, o Senhor, ele tem o controle da sua vida e Ele só quer que você faça. Sente-se e comece a falar. Libere. Quando a gente fala de perdão, não é fácil, não é verdade? Principalmente para nós que somos mulheres, né? E às vezes a gente fala, olha assim, fala assim, não, eu não perdoo essa situação, não perdoo. Porque foi ele, porque foi ela, porque foi a pastora, porque foi o pastor, porque foi lá no meu antigo ministério, porque eu passei por lá e eu sofri. Não perdoo. Não vou perdoar. Mas quando a gente não libera o perdão, a gente acaba carregando entulhos que não são nossos. E você carrega um peso que não é seu. Porque a gente sempre culpa o outro. O perdão, ele não significa, quando você libera o perdão, ele não significa que você está isentando a pessoa do erro. Mas você está tirando o fardo que você carrega. Porque quem sofre é você. Quem sofre é você. Na ressurreição interior, Jesus, ele quer nos ensinar todos os dias. E nós precisamos ter esse coração ensinável. E quando eu li Hebreus 12, aliás, verso 11, que fala sobre a disciplina, fala que a disciplina do Senhor, ela não alegra o nosso coração. Muitas vezes nos entristece. E quando se fala de perdão, então, que a gente tem que perdoar, a gente, o Senhor está nos disciplinando e nos corrigindo e nos repreendendo para que a gente aprenda a perdoar. Mas o perdão, ele é uma escolha sua, alinhado com o propósito e a vontade de Deus. Amém. A gente só consegue assim. Você precisa querer também. Você precisa decidir perdoar. Da mesma forma como nós decidimos amar, nós também decidimos perdoar. E se nós não decidimos, não escolhermos perdoar, então nós estamos dizendo, olha Deus, você não sabe o que eu vivi. E aí nós estamos diminuindo Deus em nossas vidas e estamos dizendo que nós somos dependentes de nós mesmos.
e somos independentes de Deus. Que Ele não tem nada a ver com a nossa vida. Nas ressurreições que passaram aqui, as 3 ressurreições, elas nos ensinam um processo. Eu não sei como você entrou aqui. Não sei como você está, eu não conheço a sua vida. Talvez você esteja me vendo hoje. Mas eu quero dizer para você, se você se encontra em um desses processos, hoje é o dia que o Senhor, a noite que o Senhor preparou para você. Amém. Para que você se levante. Amém. Comece a andar. Amém. Se levante e comece a se alimentar da palavra. Aleluia. Hoje é o dia que o Senhor preparou para você. Para você sentar e começar a conversar. Na ressurreição do filho, da viúva de Naim, ainda diz assim: e Jesus o entregou à sua mãe. Não basta só sentar e conversar. É necessário também ser entregue para as nossas mães. E quem é a nossa mãe? É aquela que está todos os dias orando por você. Talvez seja a sua mãe natural, de sangue. Talvez seja a sua mãe espiritual. Jesus entregou a sua mãe. Ou seja, há uma entrega. E essa mãe, ela estava esperando receber esse filho de volta. Talvez esse filho que havia morrido, ele estava distante da sua mãe. Mas é tempo de ser entregue à mãe. É tempo dessa mãe receber esse filho de volta. É tempo dela acolher. É tempo dela amar e receber esse filho do amor que uma mãe tem. Esse amor que o Senhor também tem pelas nossas vidas. Porque a palavra do Senhor diz: ainda que uma mãe ela possa abandonar o seu filho, o amor do Senhor é incondicional, muito maior. Mas Jesus entregou esse jovem para a mãe. Porque essa mãe ela precisava ainda direcionar esse filho. Essa mãe ainda precisava ter ali cuidados com esse filho. E então foi necessário sentar e conversar. E ele expressar tudo aquilo que talvez tivesse no coração dele. Talvez você tenha alguma coisa para expressar com a sua mãe. Talvez você tenha alguma coisa para falar para alguém. Então é necessário sentar. É necessário começar a falar. Aleluia. E se você está no processo de estar envolto, alguém vai tirar a faixa. Aleluia. Não sei quem. Não sei quem será a pessoa. Mas talvez você esteja no processo de tirar a faixa. Seja qual for a posição que você se encontra. Tirar a faixa. Ficar livre. Receber a ressurreição da vida. Receber a vida abundante do Senhor. É ir e fazer a vontade do Senhor. E fazer o propósito do Senhor. O Senhor, Ele quer que você vá. Chega de ficar dentro do sepulcro. Chega Amém. de ficar morto. É necessário que a vida abundante do Senhor comece a fluir dentro do seu interior. Amém. O Senhor, Ele já tirou a pedra. Amém. O Senhor já pediu para tirar a pedra. A pedra já foi tirada. O Senhor já te chamou para fora. Agora as faixas já estão sendo tiradas. É preciso que você vá. É preciso que você vá. E você sabe o que você precisa fazer para isso. Amém. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Senhor, Ele sabe. Amém. Cada um dos processos que nós precisamos passar. Amém, Jesus. Como mulheres. Hoje. Vamos viver essa ressurreição. Aleluia. A vida do Senhor está aqui. Hoje. Amém. Glória a Para que Deus. nós saiamos da morte. Amém. E viva a vida